Edna, olha, eu vou te mandar aqui o link de novo, tá? Tá vendo esse link aí? Logo abaixo da sua mensagem? Você clica nele, aí responde umas perguntas que tem lá nesse formulário, tá? Terminei, professor, de responder, viu? Eu estou recebendo o resultado de quem está, assim, de quantos alunos está respondendo, estão respondendo. Temos 6 respostas, 6 alunos que já concluíram, tá certo? Vou dar mais uns minutinhos para vocês concluírem. São coisas, assim, que eu acho importante saber de vocês, tá? Eu estava só recebendo aqui um aviso da coordenação e no final da aula eu repasso para vocês. Vou continuar aqui a atividade e eu repasso quando a gente estiver encerrando. Então, pessoal, a disciplina de hoje, acho que todo mundo já sabe o nome devido à confusão de ontem, né? É a introdução à nutrição. E aí, a introdução à nutrição é uma disciplina específica, o nome já diz, né? Introdução à nutrição, a gente tem só alunos da nutrição, certo? Eu sou nutricionista, tá? Me chamo Kelly Maia Magalhães, moro em Iguatu, sou de Lavras da Mangabeira, perto de Vaze Alegre, lá da cidade da Querem, certo? Mas eu moro aqui em Iguatu já está com tempo, certo? Trabalhei no IFCE, por isso que eu conheço o Wendel e provavelmente a Lara, apesar de não ter sido professora deles, né? Mas agora a gente está tendo essa oportunidade. E mostro já para vocês um pouco do meu currículo, tá certo? Vou só esperar aguardar mais um pouquinho que a gente começa a falar um pouco sobre o que é que a gente vai ver nesse semestre, nessa disciplina, tal dessa introdução à nutrição, né? Como que a gente vai começar a estudar a nutrição. Temos 13 respostas. Tem mais alguém respondendo o questionário? Eu tô respondendo, né? Porque meu teclado tá horrível, aí não tá pegando acentuação. Eu vou mandar aqui do jeito que dá. Tá bom, mas pode mandar, não tem problema. Vou aguardar só mais um minutinho para começar a apresentação da disciplina, tá?
Gente, vou começar aqui a apresentação da aula, tá bom? E aí, quem estiver terminando o questionário, por favor, finaliza, que aí porque senão a gente vai perder muito tempo da aula, certo? A partir de agora, quem falar, fala no microfone, porque eu não vou estar vendo as mensagens, que eu vou estar apresentando aqui a minha tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Pronto. Sim, Então, no meu não tá, não. meu slide, introdução à nutrição, não tá aparecendo, não? No meu também. Não. Mas para alguém tá aparecendo, né? Então pode ser algum problema aí Eu tô vendo aqui. Então pode ser algum problema no desenvolvimento de vocês. Olhem aí a configuração do Google Meet para vocês que não estão conseguindo ver. Se vocês estão com a tela fixa em alguma pessoa, porque pode ser por isso, tá? Então, pessoal, a disciplina é Introdução à Nutrição. Então, como o nome já diz introdução, a gente vai começar o estudo da nutrição, certo? Introduzir. E aí, primeira coisa que é importante que vocês conheçam, né? A docente, a professora. Me chamo Kelly Maia Magalhães. Sou nutricionista, tá certo? Sou graduada em nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou pós-graduada em saúde coletiva, na modalidade de residência, multiprofissional em saúde. Tenho também especialização em docência em nutrição e educação profissional e tecnológica. Atualmente estou fazendo um mestrado, tá certo? Que o meu mestrado ele tem o foco do ensino na saúde. Então, justamente como que a educação ocorre em cursos de saúde, principalmente em cursos de nível superior. E eu trouxe esse link aqui com essas informações. Vou dar a mesma orientação que eu dei ontem, tá certo? Existe uma plataforma online que a gente coloca as nossas informações acadêmicas. Então, como vocês que já estão no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro semestre, é importante que vocês tenham seus dados cadastrados. E ela se chama plataforma Lattes. Aí na tela vocês estão vendo lá embaixo um link currículo Lattes, Lattes com 2 T's. E aí você faz o seu cadastro nessa plataforma e coloca todas as suas informações acadêmicas, profissionais. E é muito importante, porque a partir de agora, quando você for mostrar o seu currículo, você vai mostrar o seu currículo aqui na plataforma Lattes. Por que ele é importante? Porque ele é padrão, tá certo? Ele é muito organizado. E aí é muito importante que vocês façam, que vocês comecem a aprender a manusear essa plataforma. E aí vocês precisam cadastrar os seus dados. Vou dar o mesmo aviso que eu dei ontem para a turma, os dados corretamente, porque essa plataforma ela vai automaticamente cruzar os seus dados com os dados da Receita Federal. Então, cuidado a preencher os documentos, né? O número de CPF, o nome do pai, da mãe, porque se der algum erro, a plataforma ela não vai autorizar o seu cadastro por conta de incompatibilidade dos seus dados com a Receita Federal, tá certo? É como se não fosse você. Então, tenham esse cuidado para que o cadastro ele seja feito de forma correta, tá certo? É uma plataforma muito segura e também com muito respaldo no meio científico. A partir de agora, e você está no ambiente acadêmico, se você for prestar alguma seleção, for participar de algum projeto de pesquisa, alguma atividade de extensão que necessitar do seu currículo, vai ser exigido o currículo Lattes. Então, vocês comecem a fazer aí para vocês já estarem um pouquinho mais na frente, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina, tá certo? Vou trazer aqui a ementa da disciplina, os objetivos, para que a gente comece a discutir a introdução à nutrição e começar a discutir também alguns conceitos iniciais, tá certo? Só um minuto. Vou procurar aqui o documento que eu coloquei.
Tá dando para ver aí, gente? A tela? Sim. Tá muito. Então, vamos lá. A disciplina de introdução à nutrição, ela é obrigatória, ou seja, todo estudante do curso de nutrição, ele vai ter que ver essa disciplina. E aí ela pode ser ofertada no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, como a gente está vendo. Temos um total de 2 créditos. E a ementa da disciplina, né? A ementa, ela traz o que é que a gente vai estudar no semestre. Então, a disciplina de introdução à nutrição, ela tem a finalidade de fazer um estudo sobre a evolução da alimentação do homem ao longo dos séculos. Então, como que a alimentação nela evoluiu de acordo com a evolução da sociedade, com a evolução tecnológica, a alimentação ela sofreu transformações, e isso a gente vai estudar dentro dessa disciplina. O histórico e a contemporaneidade da dietética. Então, quando a gente fala nessa parte de dietética, a gente lembra logo da dieta. Então, como que se deu esse histórico, esse estudo da alimentação voltada para a nutrição, né? Para os, vamos dizer assim, para os compostos nutricionais da alimentação. Alguns conceitos e terminologias dietéticas, e aqui a gente vai começar a estudar alguns termos específicos e científicos da nutrição. Vamos ver também algumas bases e instrumentos de orientação alimentar e nutricional. Vamos ver também hábitos alimentares e o curso de nutrição ao longo dos anos. Né? Como que foi que ocorreu essa transformação. Dessa forma, a disciplina tem por objetivo de despertar nos alunos a consciência dos valores da ciência nutricional, oportunizando o desenvolvimento das competências pertinentes à nutrição básica. Então, é aqui, como eu falei, que a gente vai começar a estudar a nutrição, e essa disciplina, como introduzir, ela vai ter a função de introduzir a nutrição, vai ter a função justamente de despertar no aluno, né, a consciência do valor mesmo da ciência nutricional. É aqui que a gente vai começar esse debate, esse estudo. Aqui a gente tem alguma bibliografia que é recomendada pelo projeto pedagógico do curso, mas tem também um livro muito bom, que eu falei até ontem na disciplina de Nutrição Aplicada 1, que é o livro de Tratado de Alimentação e Nutrição, que a gente chama de Krause. Se vocês colocarem na internet, o Krause, vocês vão ver, eu vou botar até aqui no chat como se escreve, tá? O livro da Krause. E aí vocês vão ver o livro. Ele é um livro bem denso, tá? Bem completo, e ele é voltado para nutrição clínica e para termos iniciais e básicos da nutrição, certo? Então, e aí eu trouxe aqui nesse slide nutrição como interrogação. E aí eu pergunto para alguns de vocês o que vem a ser a nutrição? Né? O que vocês entendem por nutrição? Eu vi muitas respostas no questionário. Vou até colocar aqui para a gente discutir. Tá dando para vocês verem aí? Não, tá muito pequeno, professora. Então, vou ler algumas respostas, tá? Eu tenho aqui 20 respostas, e na pergunta que fala assim: o que para você seria o conceito de nutrição? Então, alguém colocou qualidade de vida, ciência dos alimentos, nutrientes, relacionada à saúde e à doença, basicamente, o estudo alimentar associado a várias áreas, como doença estética. Outra pessoa colocou cuidar da saúde e estar de uma forma saudável. Outra pessoa colocou profissionalismo, amor e dedicação à profissão querida. Uma forma de buscar saúde como uma boa alimentação. Alguém colocou a nutrição é fundamental para a manutenção da vida. Através delas conseguimos manter o bom funcionamento do corpo, da mente e da saúde. Muito bom. É uma área onde dominam os nutrientes que nós precisamos consumir. E por último temos, para uma boa saúde é preciso ter bons hábitos alimentares e atividade física constante. Então, eu decidi colocar essa pergunta justamente para a gente ter esse ponto de partida. Né? O que é que
que vocês entendem de nutrição logo nesse começo. Então, pelas respostas, né, vocês colocaram a nutrição muito relacionada à saúde, né, a doenças, à qualidade de vida. Então, eu trouxe aqui um conceito, tá certo? Que eu peguei de um artigo científico, eu posso até colocar a referência que eu esqueci. Então, esse conceito diz assim: a nutrição é a ciência dos alimentos, dos nutrientes, sua ação, interação e equilíbrio relacionada à saúde e à doença, o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina as substâncias alimentares. Então, se vocês observarem, é um conceito que traz muitas informações. Muito além da saúde, né, de estar relacionado ou não com doenças. Então, logo no começo ele diz assim, a nutrição é a ciência dos alimentos. Então, por que é importante a gente ter essa visão, né, da nutrição? A gente não vê só a nutrição como uma dieta, né? A nutrição ela vai estar muito relacionada com outros fatores e essa disciplina tem esse objetivo da gente discutir justamente isso. E aí, eu trouxe 3 palavras-chave aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí por conta da cor, mas eu vou ler para vocês. A primeira delas é comer, a segunda nutrir e a terceira alimentar. E aí, como que vocês relacionam essas 3 palavras? Elas são iguais? Diferentes? E aí? Comer, nutrir e alimentar. Eu acho que diferente, porque nem tudo que a gente come dá, tipo, deixa... Ai, me perdi agora o meu raciocínio, mas eu acho que é diferente. Nem tudo que a gente come nutre. Você quer dizer isso? Isso. Como foi a pergunta da senhora? Eu vou botar as palavras aqui no chat, tá? Comer, nutrir e alimentar. E aí, por que vocês acham que elas estão relacionadas? Tem algumas diferenças entre elas? O que vocês acham aí? Comer, nutrir e alimentar. Se quiserem responder aqui por mensagem, também dá certo, tá? Fagner colocou assim, tem suas semelhanças, mas são diferentes. Por que são diferentes? Isso, tem semelhanças, sim. E aí, alguém se arrisca a falar sobre isso? Tem uma grande diferença nessas 3 palavras. Porque comer é tipo abastecer o corpo com aquele alimento. Nutrir Nutrir é quando você ingere aquela quantidade que vai fazer bem para o seu organismo. Quando você come, ingere alimentos que vão trazer um benefício e é o que você precisa. isso, corretamente, Luana. Obrigada. E o alimentar aí? Eles colocariam como? O comer, o nutrir e o alimentar. É os alimentos que você ingere? Eu acho que o alimentar ele está assim relacionado a toda uma questão assim social, afetiva, tipo vem da parte da criação da mãe, de quem fornece um alimento, de quem comanda uma cozinha de um restaurante ou de uma escola. Então, assim, eu coloquei essas palavras aleatórias porque eu queria justamente que vocês justamente pensassem, né? Colocassem a cabeça aí para funcionar. São palavras que a gente acha que são praticamente a mesma coisa. São sinônimos, mas elas têm significado diferente. Então, não tem resposta certa, tá bom?
nesse debate que a gente está fazendo sobre comer, nutrir e alimentar. Quando eu coloquei essas 3 palavras, assim, eu pensei no comer como o ato de você estar ali realmente comendo, né, em uma refeição. E aí, quando a gente está numa refeição, a gente sempre relaciona essa refeição com o ambiente familiar, com os amigos, com a comida que você gosta, tá certo? E aí vem o ato de comer. O comer relacionado ao afetivo, ao simbólico, à memória, ao ambiente que você está. O nutrir, justamente a nutrir o corpo, a nutrição, os nutrientes que estão presentes naquela comida. E o alimentar, eu pensei justamente em abastecer, em alimentar o corpo, tá certo? Então, quero dizer que não tem resposta certa, não tem resposta errada. São sinônimos e que vocês que têm que, justamente, foi colocado isso com o objetivo de vocês construírem dentro da cabeça de vocês. Bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se quiser falar, levanta a mão, pode falar, tá certo? Eu fico muito feliz se quiserem participar. A câmera da senhora tá desligada, é? Não tá aparecendo para vocês, não? Pra mim não tá aparecendo, não. Para mim está. Professora, Aparecendo. hoje só tem Oi. essa aula? Eu não sei para o primeiro semestre, não, né? Tem outra. Mas para os outros semestres, eu não sei dizer, não. Aí vai até que horas tua aula? 8. 18h30 às 20 horas. Tá certo? Professora, Hum. tem um ditado que é assim, você é aquilo que você come, é verdade? É. Porque você acha que é verdade ou não, Lorena? Ah, eu acho que é, porque tem gente que come coisas que não é bem para o corpo, tem pessoas que come e não engorda assim, né? Acho que depende muito do metabolismo também da pessoa, né? Assim, são várias questões que a gente pode pensar dentro dessa frase. Você é aquilo que você come. Pode ser verdade de alguns contextos e de outros não, né? Então a gente vai discutir, vamos discutir essa frase, né? Vou botar aqui no chat para a gente ver. Você é aquilo que você come. Ah, errei aqui. E aí, vocês concordam ou não com essa frase? Com essa colocação? Você é aquilo que você come. Concordo. Nájila colocou, o Wendel falou que sim. Por quê? Vou perguntar a alguém por quê que você concorda com essa frase, dizendo que você é aquilo que você come. Alguém responde? Eu acho que é assim. Um exemplo, quando eu tô malhando, eu passava numa nutricionista e tinha toda aquela alimentação, mas porque era voltada à minha vida de academia. Aí agora que tá na pandemia, minha mãe não deixou mais eu ir pra academia, porque ela morre de medo. Aí eu tô comendo um monte de besteira. Só, sim, só besteira mesmo. Ou seja, naquela época eu era fitness, assim, como, entre aspas, como diz. Hoje em dia não, eu só como besteira. Tô 24 horas em casa, mal que eu faço. Eu acho assim, Eu professora. acho que Posso falar? Quem Pode, Lorena, pode falar assim. tinha gente falando aí. Eu acho A assim, Michelle vai esperar e fala de quando você. você vai fazer uma dieta, você tem todo um protocolo para seguir, né? Aí às vezes você não consegue e come qualquer coisa assim, que não está dentro daquela coisa, né? Que você está propondo a fazer. Então, eu acho que a gente é o que a gente come mesmo. E Michelle ia falar. Obrigada, Lorena. eu acho fato, independente do que essa frase significa, né? O nosso
hábito alimentar, principalmente no dia de hoje, como tem muita, como é que se diz? Muita. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Terrorismo Como- nutricional. Só o que tem. Corretamente, é só o que tem. Então, essa frase significa muito, principalmente para a década que nós estamos vivendo, que é o século XXI. E para mim, o que basta é o equilíbrio, e depender do que a pessoa for se alimentar. Para mim, o que vale é o equilíbrio, o estilo de vida. Então, Michele, você não concorda com a frase completamente, é isso? Eu entendi. Não, é fato. Independente da minha resposta, aparentemente é tipo um sim ou não, entendeu? Tanto eu concordo como eu discordo. É tipo um fato. Eu acho que é Entendi. fato. Em alguns contextos ela está correta, mas em outros nem tanto, não é isso? Vamos se dizer assim. Pronto, eu estou entendendo teu ponto de vista, tá? É tipo quando você, tipo, vê uma pessoa, às vezes, que até tem uma alimentação adequada, mas ela passa por alguns problemas, alguns desequilíbrios, e às vezes você vê uma pessoa que realmente não tem uma alimentação tão regrada, tipo, talvez nem se alimente de uma forma tão boa, e, tipo, os exames está tudo ok. Tipo, é lógico que quem tem essa questão de comer em excesso, muito açúcar, muita gordura trans, fatores relacionados a doenças, que eu acho que o que é muito visto é tipo uma imposição, às vezes rotulam as pessoas que estão um pouco acima do peso como doentes, ou aquelas que estão tipo muito abaixo do peso ou muito magras como doentes. Tipo assim, eu acho que isso assim, você é aquilo que você come, em algumas situações, ela cria um rótulo de você estar saudável ou não devido ao seu físico. Muito bom. E junto com essa frase, seguindo assim, que o seu alimento seja o seu remédio, que o remédio seja o seu alimento. Como se assim, nosso corpo é como se fosse uma fábrica que precisasse dos equipamentos. E é como se esses alimentos fossem suprir cada espaço lá dentro do nosso corpo. Eu vou muito nessa temática, que você é o que você come, porque dentro do nosso organismo precisa de coisas externas para que ele funcione e tenha uma longevidade. Pronto. Eu vou deixar depois esse debate, quando a gente estiver finalizando a disciplina, para a gente ver se vocês mudaram o ponto de vista ou não. Tá certo? Porque agora a gente vai conhecer a nutrição. A gente vai entender os fatores que estão relacionados com a alimentação. A alimentação não é só nutriente. A alimentação ela tem vários fatores, várias relações que a gente precisa entender para falar sobre nutrição, né? Quando você é estudante de nutrição e, enfim, você olhar para um pratinho de comida lá, você vai entender que aquele pratinho de comida ele não é só nutriente, ele tem vários outros significados e para cada pessoa vai ser de uma forma diferente, porque cada um tem as suas vivências, as suas memórias, os seus hábitos alimentares. Lógico que nós, profissionais da nutrição, temos essa função de tentar melhorar, de promover a saúde através da alimentação, mas existem fatores que nós precisamos entender ou então, pelo menos, conhecer, para que quando a gente observar determinadas situações, seja elas situações profissionais ou não, a gente consiga estabelecer relações, tá certo? Então, vocês vão começar a entrar agora, né, nesse mundo da nutrição e a gente vai começar a entender esses vários fatores que estão relacionados. Então, vamos voltar aqui para o slide. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Aparecendo aí? Vamos passar. Aqui a gente falou o comer o nutrir o alimentar, a gente já fez nossa discussão. E aqui, tá aparecendo essa imagem? Vocês estão conseguindo vê-la? Sim. Não? Tá nítido, Sim. né? Sim. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Eu Um vejo. copo e um rapaz. É o que eu Um vejo. copo de Coca-Cola, Aparece refrigerante, o com copo, ele tá certeza. fazendo E aí, o que é que essa imagem ela traz para vocês de mensagem?
Porque assim, Eu parece acho que o que copo, fala muito ele- do refrigerante, né? O que que Eu fala? acho que Parece não, eu acho que é um conjunto tanto do refrigerante como da pessoa. É, é como se a pessoa gostasse muito de refrigerante e refrigerante é acho que é um dos alimentos que mais engorda, né? E o rapaz da foto tá bem fofinho aí. E faz mal também para a saúde. E faz mal, com certeza. Eu não sei se é porque vocês não estão conseguindo ver direito aí. Tem o copozinho aí da é, bebida ali, tá certo? eu achei Com a assim. carinha dele, Ah, vocês estão ele tá vendo a com uma carinha? Tem bombinha. uma Ele tá com uma bombinha que Estão tá vendo bombinha. aí agora? enchendo. Isso, Ah, tá é tipo verdade. enchendo, Isso. que Tô tá vendo até agora. ligando o menino, parece que Assim, ele tá ó. enchendo como se fosse uma bolinha. Tá com uma bombinha. Então, a mensagem que traz para vocês aí, agora, com essa bombinha. Uma bomba O relógio, né? refrigerante. A má alimentação, os hábitos alimentares da atualidade, é a questão do consumo exagerado de açúcar, refrigerantes industrializados e o vício que isso gera. Para mim é tipo isso. Também. Vou para a segunda imagem, tá bom? Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, Sim. Sim. Vocês estão vendo aí? O que é que essa imagem traz de mensagem para vocês? Um monte de Acho que são as fruta vitaminas. A vitamina de cada, e as de vitaminas, né, cada que tem eu na acho que imagem, é fruta. os nutrientes de cada alimento. Isso, a gente está vendo vários alimentos, vários grupos de alimento, né? E no centro a gente está vendo algumas letrinhas, né? C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12. O que são essas letrinhas? Elas são as vitaminas, né? Isso. Vitaminas. E Isso. a gente tem alimentos. Então, quando a gente coloca alimentos junto com vitamina, qual é a mensagem que isso aqui traz para vocês? Eu acho que tá mostrando a vitamina de cada alimento, de cada grupo de alimento. Justamente. Alguns alimentos. Ou tipo assim, todos os alimentos contêm um conjunto de vitaminas, mas na imagem tá tipo como se tipo a cenoura, tipo a vitamina mais predominante na cenoura, no caso é a vitamina A, e assim respectivamente, tipo como uma associação. Você lembra de um alimento, você já associa ele a um tipo de vitamina diferente. Isso. Temos também, quando a gente pensa que a nutrição ela é importante para a saúde, a gente pensa por que a nutrição ela é importante para a saúde? Qual é a contribuição da nutrição para a saúde do nosso corpo? Eu acho que o nosso corpo ele precisa de vários tipos de vitaminas e nutrientes diferentes e os alimentos cada um tem uma quantidade X ou então tem mais do que outros. Cada alimento tem seus benefícios. Eu acredito que cada um nutre o corpo de forma diferente, né? Isso de uma forma boa, que traga benefícios. Se você não se alimenta de maneira correta, você não pode ter uma vida saudável, né? Você pode até fazer exercício físico e tal, fazer tudo, dormir bem. Se você não tem uma boa alimentação, o seu corpo não solta com aquilo. E chega uma hora que padece, né? O corpo padece. Justamente. Eu vou mostrar essa outra imagem para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. O que vocês estão vendo aí? Eu acho que ele tá tomando aqueles tipo energia C e vitamina que vem de farmácia. Que ele tá gripado, aparentemente. E qual a relação da alimentação da nutrição com essa foto aí, com essa imagem? Acho que imunidade, acho que a falta de nutrientes ela deixa a imunidade baixa. A pessoa acaba adoecendo. O que é a imunidade, gente? Vixe. Defesa do corpo. Aí pegou. A gente fala Aí você.
A gente A ouviu imunidade né, sobre imunidade agora por conta do coronavírus, né? Que a gente precisa estar com a imunidade boa. E Mas o são que é os imunidade? anticorpos, né? Não, imunidade, A Oi? imunidade é a defesa. anticorpos, que o corpo produz, defesa, anticorpos. Defesa, anticorpos. E aí, é esse. quando, Pode continuar. é Desculpa. tipo quando seu corpo está estável, equilibrado, e você está com sua saúde assim. Não está com a imunidade baixa, não está com seu corpo desequilibrado. Então você está com a imunidade Boa. assim, boa. A imunidade é a defesa do nosso organismo. Nosso organismo ele tem a capacidade de reagir a qualquer imunidade baixa. Tipo, se eu tiver uma crise de garganta, eu vou ter linfonólogo. Isso é a defesa do meu organismo. Meu organismo ele tem a capacidade de se defender. Justamente. Né? A imunidade, ela é vamos dizer assim, é uma capacidade que o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa tem para combater invasões do nosso corpo. Esse sistema imunológico, ele funciona através de células. Vocês vão ver a disciplina de imunologia que existem células especializadas na defesa do nosso corpo, os linfócitos, por exemplo, os macrófagos, e eles vão justamente eliminar agentes que tragam prejuízos para o nosso organismo. E aí fica a pergunta para vocês: qual é a relação da nutrição com esse sistema imunológico? E aí, alguém se arrisca a falar? Não entendi. Pronto, então vamos lá. A gente olhou aqui para essa imagem e colocou que esse indivíduo aqui está doente, está gripado, porque a imunidade dele estava baixa. E aí eu perguntei, o que é a imunidade? Né? É o sistema de defesa do nosso corpo. São os soldadinhos do nosso corpo que vão combater um agente estranho, né? Que no caso pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim. E aí eu pergunto para vocês agora, qual é a relação da nossa alimentação, da nossa nutrição com esse sistema de defesa, com a imunidade? Entendeu agora? Alguém? Eu acredito que a relação tem tudo a ver, né? A partir do momento que você procura um nutricionista, a maioria das vezes é quando a pessoa está com algum problema, né? Já, a pessoa, é muito difícil alguém procurar nutricionista para se cuidar sem sentir nada, né? Eu procurei ano passado porque eu tive problema de estômago, né? Gastrite, e eu tinha que ter uma alimentação boa através disso, porque eu não estava tendo uma boa alimentação antes disso, né? Eu estava ingerindo muito, só coisas que não é interessante nem falar, né? Mas com a vida, corrida e tal, a gente se alimenta muito mal. Eu me alimentava muito mal. Hoje eu já, graças a Deus, já me educo diferente, sabe? Em relação à alimentação. Eu sempre. Eu tive problemas mesmo. Só que aí eu acho que tem tudo a ver, gente. Se a gente consegue ter uma boa alimentação, a gente consegue tudo, entendeu? Como eu falei, não adianta a gente ter fazer exercício físico, dormir no horário, entendeu? Aí vem os estresses e tudo, você tem uma boa alimentação. Nessa imagem aí tá Eu bem só me nítida. preocupei com a boa alimentação depois que eu foquei de verdade nos treinos, na academia, que foi quando eu resolvi procurar um nutricionista, mas eu sempre tive gastrite, desde os 13 anos, e só eu comecei a treinar 18 anos, só nessa idade que eu resolvi focar numa boa alimentação, foi quando eu fui focar na academia. Pois Eu acho infelizmente, que acorda, né? Só quando tá com algum porém, né? Mas é muito importante, é mega importante a questão da boa alimentação.
E Eu aí? acho, Hum, eu acho que a alimentação contribui muito, porque são micronutrientes que ajudam a fortalecer o desenvolvimento da imunidade, no meu ponto de vista. pronto. Justamente, né? A gente precisa para o nosso sistema imunológico funcionar, a gente precisa de uma boa imunidade. Sim, e quando eu mudei assim, minha alimentação, eu sempre fui muito de gripar. E depois que eu mudei assim, minha alimentação, nunca mais gripei. Tá com 2 anos que eu venho assim com a alimentação melhor, eu parei agora, depois da pandemia, mas desde então nunca mais gripei, nunca mais senti dor no estômago que eu sentia demais. Minha saúde melhorou 100%. Então, no último ano, né? Vai fazer um ano que a gente iniciou nessa pandemia, nessa situação diferente, né? E aí, muito se falou, né, sobre a imunidade, né? Para se combater a infecção pelo coronavírus, o corpo precisa estar com imunidade, né, em funcionamento, com uma boa imunidade. E aí, automaticamente, quando se fala em imunidade, se fala em uma boa alimentação. Por que a boa alimentação ela vai estar relacionada com a imunidade? Como a gente falou, os alimentos eles têm o quê? Nutrientes, né? São os compostos químicos que estão no alimento. E esses nutrientes, eles vão exercer muitas funções do nosso corpo. Cada nutriente, ele vai ter sua função diferente, né? A gente tem os alimentos, os macronutrientes, que a gente entende que são, vamos dizer assim, são nutrientes maiores. E os micronutrientes, a gente vai estudar isso no decorrer da disciplina, não se preocupem, tá? É só um bisuzinho agora. Então, a gente tem os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Os lipídios. E temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E aí, essas vitaminas e minerais, eles vão ter essa função de justamente atuar no fortalecimento do nosso sistema de defesa. Então, para as nossas células de defesa funcionarem adequadamente, a gente vai precisar de determinados nutrientes, de determinadas vitaminas e minerais. Então, a alimentação e a imunidade, elas estão diretamente relacionadas, certo? Vamos dizer que uma má alimentação, ela vai ter algumas consequências. Então, uma dessas consequências, né, de uma alimentação inadequada é justamente, vamos dizer assim, uma alimentação rica em carboidratos, em lipídios, né, em açúcar e gordura, resumindo, ela vai nos trazer algumas doenças. Por exemplo, a obesidade, né, o sobrepeso, diabetes, hipertensão, que a gente pode listar. E a obesidade, por exemplo, ela está relacionada com uma inflamação no nosso corpo. Então, se esse corpo ele está respondendo a essa inflamação, então o sistema imunológico ele já tem aí uma outra função, tá certo? Que é combater essa infecção. Gente, só um minutinho aqui, bem rápido. Pronto, pessoal, voltei. Desculpa aí. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Então, ao próprio estado de acúmulo de gordura, de obesidade, ele já é uma inflamação para o corpo. Já é um sinal de que existe uma ameaça ao corpo. Então, vamos entender que se esse corpo ele está respondendo a essa ameaça, a essa inflamação, um outro agente agressor que venha a ser, né, um vírus ou uma bactéria, vamos dar o exemplo do coronavírus.
né? Então, o corpo ele já tem uma segunda batalha para enfrentar. Então, é muito. E se essa alimentação ela não está fornecendo os nutrientes adequados para nutrir esse sistema imunológico, essa pessoa vai ter uma chance muito diminuída de resposta a essa infecção. Então, por isso que é importante, né, manter uma boa alimentação. E aí, quando se fala no coronavírus, a gente viu que existem alguns grupos de risco justamente pela comorbidade, algumas comorbidades. Os pacientes mais acometidos ultimamente foram acometidos mais pacientes jovens, e o que foi observado aqui nos hospitais, esses pacientes mais jovens, eles tinham algumas comorbidades que estavam em quadro mais graves, né? Então, assim, a gente deve sempre visualizar dessa forma, tá bom? A obesidade como um estado inflamatório que vai sobrecarregar o sistema imunológico. São conceitos que a gente vai trabalhar melhor durante a disciplina e vocês vão ver mais adequadamente no decorrer do curso, certo? É só para a gente entender um pouquinho o que essa disciplina vem a trazer. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer? Eu não. Vou continuar. Professora, só uma dúvida. Tipo, a gente tá vendo que tem essa questão do pessoal fazer, tipo, esse shot de imunidade. O que a gente não vê muito falar é a questão da hipervitaminose, que é o fato de as pessoas ingerirem, tipo, uma quantidade muito elevada de vitaminas e não saberem que isso também é prejudicial. Justamente. É muito bom falar sobre isso, porque no caso das vitaminas, a deficiência, ela é tão, assim, o excesso da vitamina, ele é tão grave como a falta dela. A vitamina C, por exemplo, que é uma das vitaminas, né, que é mais falada quando se fala de imunidade, né, que é suplementada, que a gente vê aqueles efervescentezinhos, né, o que acontece? Tem o efervescente, já tem aquela quantidade de vitamina C por dia, e ainda as pessoas costumam fazer uso de consumir alimentos que são ricos em vitamina C. Come laranja e vai na acerola, enfim, vai subindo só a cota da quantidade de vitamina no organismo. Isso não é bom, porque excesso também faz mal. Existem os malefícios do excesso também, né? E é importante a gente falar sempre isso para a população. E quando a gente fala em suplementação, seja de vitaminas, seja de proteínas, é sempre melhor que se consuma o alimento, porque o nutriente que vai estar ali natural, ele é muito mais aproveitado pelo organismo do que o sintético. Né? Então, é muito importante a gente esclarecer isso. Posso passar, gente? Oi. É verdade que leite baixa a imunidade? Não. Só se, no caso, a pessoa ela tiver algum problema com o leite, né, de intolerância, alergia, e aí o leite ele vai ser, no caso de quem tem alergia, vai ser uma ameaça ao corpo dela. Então, Tipo provavelmente... eu não posso tomar leite. Você tem alergia ou intolerância? Tem tolerância. Intolerância, né? Então, o seu corpo não consegue digerir o leite. Professora. Então, vai ocasionar o desconforto. Oi. Em relação a comidas industrializadas, Não estou conseguindo ouvir direito. Repete. Em relação às comidas industrializadas. que dizem que comidas industrializadas fazem mal, né? Para a saúde, prejudica. Sim, com certeza. As comidas industrializadas, algumas vão fazer mal. Principalmente. Porque a maioria dos nutricionistas, eles pedem para você comer comida natural, né? Do que industrializadas. Principalmente no consumo a longo prazo e no consumo frequente desses alimentos, porque para que aquela comida industrializada ela tenha uma maior vida de prateleira, aquele produto ele consiga ficar mais tempo sem se estragar, são colocados alguns componentes nesse alimento. E são componentes que no nosso corpo não vai fazer bem, né? Alguns são cancerígenos, né? Outros vão ter alguns efeitos que o nosso organismo vai contra o que funciona adequadamente no nosso corpo.
que a gente vai estudar também esses processos de como que o corpo vai funcionar adequadamente. Alguns conceitos, vocês vão ver isso melhor em outras disciplinas, certo? Professora, porque, assim, Ok. depois da pandemia, minha mãe, ela toma muito daquelas vitaminas que vende em farmácia. Ela tomou muito, muito já. É prejudicial alguma coisa? Assim, o ideal seria uma alimentação que ofertasse esses nutrientes que tem lá, tá certo? Então, assim, o uso frequente desses suplementos vitamínicos, ele não é assim, recomendado. O ideal é que ela tenha uma alimentação mais equilibrada. Mas Então, assim, pode eu não baixar a vou te dizer imunidade? que Não, né? mesa que vai fazer mal ou que vai fazer bem à sua mãe. Então, é melhor que se tenha um equilíbrio na alimentação. É só uma dúvida que muitos atletas, eles fazem os consumos de muitas vitaminas, a não ser natural. E outra coisa também, que eu vejo muito atletas, eles consomem a quantidade maior de água que não é recomendável. Tipo, um atleta, tem um atleta que eu conheço que ele toma água por dia, mais de 5 litros d'água, e eu acho que isso não é ideal, porque a quantidade de água que você deve tomar é a quantidade do seu peso, ou eu estou errada, Kelly? Não, é de acordo com o peso. Só que a gente precisa entender que o atleta mesmo, certo? Ele tem um gasto energético maior, ele tem um gasto das energias do corpo maior do que uma pessoa em uma situação que não seja atleta, né? Então, assim, a gente tem que ver caso a caso. No caso de vitaminas, de suplementação, aí tem que ver, tá certo? Vai de acordo com a individualidade dele, né? De acordo com o corpo desse atleta, de peso, altura, não só de medidas corporais também, mas da composição corporal, né? Vai depender do tipo da modalidade esportiva que esse atleta pratica, enfim, é muito individual isso aí, tá certo? Mas a quantidade de água, assim, é por quilo de Professora, peso. em caso de ai, esqueci o nome. Que tem aqueles Anorexia? atletas. Não, aqueles atletas que tomam bomba. Anabolizante. Anabolizante. Isso mesmo. Isso também prejudicial à saúde ou não? Com certeza, demais. São inúmeros os malefícios dos anabolizantes, né? Não é uma substância que é para o nosso corpo, não é uma substância ali que vai ter um efeito sistêmico, mas que ele vai entrar na circulação do corpo e traz malefícios, né? São muitos os malefícios dos anabolizantes. E suplemento? Faz algum mal? Porque eu tomei muito suplemento. Suplemento, ele é um complemento da alimentação. Então, existem os suplementos de proteína, enfim, diversos de suplementos hipercalóricos. E esses suplementos, eles são indicados para quando você não consegue consumir aquele determinado nutriente através da sua alimentação. E aí, eu não tenho como lhe dizer se faz mal, se faz bem, porque vai muito de cada pessoa, tá certo? Da composição corporal dela. E suco detox, suco verde, aquele shake. Não, minha gente, eu acho que suco detox, ele só ajuda, porque quem faz o detox do nosso corpo é o fígado e o rins. Muita gente tem aquela bela ilusão que um suco detox vai secar. O suco detox, ele tem, né, é saudável, porque são alimentos naturais, mas assim, do suco detox fazer algum milagre não vai fazer, nada na nutrição é milagroso. Tudo vai depender do que é feito dia a dia da alimentação natural. E esses conceitos que vocês estão trazendo são conceitos que vocês vão conhecendo no decorrer do curso, tá bom? Não tem como ficar só respondendo essas perguntas, porque vocês vão ver que muita coisa vocês vão construir e desconstruir dentro do curso de nutrição. Porque a gente vê muita informação sobre alimentação na internet, né? A gente recebe muito conteúdo da internet, mas muitas dessas informações, elas não estão alinhadas com a base do curso de nutrição. Aqui vocês vão conhecendo a base. E vocês, enquanto profissionais, vão, vamos dizer assim, construir a linha de atuação de vocês. Tá certo? E muitas vezes determinadas linhas de atuação do nutricionista
não vai ser a mesma para todo mundo. Cada profissional constrói a sua e aí vocês vão construindo e desconstruindo esses conceitos ao longo do curso, tá bom? Certo. Vou compartilhar aqui de novo para a gente concluir essa apresentação. Aqui vocês estão vendo essa imagem? Sim. Vocês estão vendo aí? Eu não tô vendo nada. Ah, não? Eu tô vendo a professora. Acho que é uma mulher preparando alguma refeição com vários Verduras e legumes diferentes, nutrientes diferentes. Coisa bem variada, alimentação bem variada. Isso. Então, o que é que eu quero trazer de mensagem com essa imagem? Que a nutrição, ela vai envolver também, né, quando a gente fala do curso de nutrição, o preparo dos alimentos, tá certo? Vocês vão ver disciplinas que vão ter o preparo do alimento, o corte, né? Qual o melhor preparo para determinado tipo de alimento, os nutrientes que cada alimento traz, como se tem uma refeição equilibrada, né? Enfim, essa imagem foi justamente para se trazer essa noção do preparo, que vocês vão ver, preparos e técnicas de preparo de alimentos. E aí temos essa outra imagem. O que é que vocês estão vendo aí? A mensagem que essa imagem traz. Professora, eu não tô vendo nada. Tô vendo só a senhora na tela. Eu tô conseguindo. E os bons hábitos alimentares começam desde cedo. Às vezes a gente nem tem uma alimentação tão assim mais saudável, porque talvez não foi, a gente não teve essa alimentação introduzida ao longo assim da vida. Quanto mais cedo a gente se habitua, mais fácil é de manter. Verdade. Mais alguém quer falar? E aí, nessa imagem, para quem não está conseguindo ver, a gente tem uma criança, né, sendo alimentada por uma mulher adulta, que pode sugerir que seja a mãe da criança, uma meninazinha, consumindo uma rodela de pepino e preparando assim uma Bela salada. rodela de folhas de alface. E a meninazinha vai comer o pepino, né? E aí a gente fala sobre hábitos alimentares, né? No curso de nutrição a gente vai estudar sobre formação de hábitos alimentares, né? Desde a infância, o quanto é importante a gente estar incentivando desde criança a ter contato com o preparo do alimento, em consumir, né, a alimentação mais natural e variada. E aí temos duas imagens. E aí, o que vocês podem me falar sobre elas? Observem aí. Eu acho que é uma pessoa que tá comendo um monte de besteira, que tem sorvete, e outra é uma família que tá reunida na mesa e, assim, eu não enxergo muito bem, mas parece que tá comendo, assim, só coisas saudáveis. O que mais, além das comidas, assim, que vocês veem nessas imagens? Além da alimentação, o que é que vocês estão vendo aí? É como se ela tivesse triste e ela tivesse Isso que eu ia falar, parece que ela tá sofrendo. Sofrendo, Parece a que ela outra foi... família tá feliz, dialogando. Realmente. Eu pensei assim, parece que ela Mas foi é mesmo, deixada né? pelo Quando pai, eu tô triste, aí tá eu comendo de como besteira, muito. faz TPM. É. Então, aquele comportamento de autossabotagem. Você tá ruim, aí você quer compensar, tipo, Comendo alguma coisa. comendo. Isso aí. Realmente, essa imagem aí, aquela frase se aplica, né? Você é o que você come. E aí eu trouxe essas duas imagens justamente para a gente falar sobre esse aspecto emocional que está relacionado com a nutrição, né? Às vezes não é só o comer em si, mas assim, como que está o emocional, né? Numa foto a gente vê uma pessoa que aparentemente está descontando o seu estado emocional na comida, né? Em comidas que são calóricas, que são apetitosas, né? Então a gente dá para estabelecer essa relação, e na segunda imagem a gente vê um ambiente mais harmônico, em que pessoas estão se alimentando ali no momento de refeição em conjunto, que pode ser um pai com seus filhos, né? Um menino e uma menina, e estão conversando e rindo e fazendo uma refeição em família.
E aí, a nutrição também tem esse aspecto, né? O aspecto emocional, o aspecto afetivo, que a gente deve estar sempre observando, levar em conta isso. Né? A nutrição não é só o nutriente, não é só a vitamina, o mineral, a proteína, o carboidrato. Existem fatores culturais, fatores emocionais, e enfim, que a gente precisa enxergar. A gente tem outra imagem, duas imagens, e aí o que vocês estão vendo? Pessoas antenadas lendo a tabela nutricional dos alimentos. Justamente, era isso que eu ia falar, Lu. A gente fala aqui sobre os rótulos dos alimentos, né? Quando que é importante a gente estar observando os rótulos e aí a nutrição, né? O estudante de nutrição, o profissional da nutrição, ele deve saber interpretar esses rótulos, né? E aí a gente vai ver isso também dentro do curso de nutrição. São só imagens que eu coloquei para que a gente fosse estabelecendo relações. A nutrição ela vai estar relacionada a outras coisas que a gente precisa conversar. E aí, o que é que vocês estão vendo nessa imagem? É uma pessoa que tá fazendo igual a minha mãe. Quando chega alguma coisa de fora, tá lavando tudo bem lavado. Tipo, frutas. Mais uma vez eu vi que não é bom lavar muita fruta, que perde um nutriente que tá na casca, uma coisa assim. Não sei se é verdade. E aí? Eu acho que é devido lavando aos tudo tipos de produtos também que se utilizam. Alguns eles se permeiam e adentram o alimento e pode gerar alguma toxicidade. Como é ser tóxico. Tem até um produtinho certo que uma aula anterior que eu tive com a nutricionista, ela até mandou para a gente o nome, só que a professora deve saber, só que eu não lembro. Porque geralmente a gente deixa, tem a quantidade certa de deixar de molho, o tempo certo, a quantidade de água sanitária, só que não é água sanitária. Tem algumas que até são indicadas para fazer a higienização, mas tem outro produto que é o correto para ser utilizado. É o hipoclorito de sódio, né? Que a gente utiliza fazendo dissolvendo a água sanitária com água para fazer a solução. É clorada. E aí a gente vai ver, né? A nutrição está relacionada também com a higiene do alimento. E a gente, enquanto profissional da nutrição, a gente também tem que entender isso, né? Que a higiene do alimento ela é importante, tão importante quanto os nutrientes dos alimentos, porque se esse alimento ele não estiver higienizado corretamente, ele pode trazer alguns micro-organismos. E a gente precisa entender também como se proceder a essa higiene correta. E aí não se preocupem, vocês vão ter disciplinas específicas para isso, certo? E aí a gente tem outra imagem aí. E aí, o que vocês estão vendo? Acho que ela é cozinheira. Ou então a dona de Não, casa. eu que acho tá que ela fazendo uma tá salada, cortando, ou é alho, cebola, ou é tá chorando, ou falando algum xingamento. Aí já envolve as boas Aqui, acho que ela práticas tá no momento da ensinando. manipulação. Justamente, né? A Isso, gente tá Wendel. vendo uma manipuladora, né? Uma pessoa que trabalha com alimentos, pela touquinha aí, né? O avental. Ela tá ali cortando algum legume e, pelo que a gente vê, ela tá espirrando, né? Pelo atim. E liberando aí muitas gotículas no alimento, né? Então, essa imagem, ela traz justamente a questão das boas práticas que o Wendel falou, que a gente, enquanto profissional também da nutrição, a gente precisa estar munido disso, né? E aplicá-las. E aí vocês também vão ver isso, tá certo? No decorrer do curso. E aí eu trouxe uma imagem aqui que tem escrito saúde e uma interrogação. E aí eu trouxe para vocês no slide seguinte, né? O que vocês veem aí? Eu continuo sem ver nada aqui. O Rajé, que a Acho que é a Lorena bateria de exame que a gente tem que fazer. e só a gente vê uma senhorazinha, né, sendo acompanhada por. A gente vê várias mãos por Vários vários médicos. profissionais, né, que estão cada um fazendo um exame específico nela, aplicando uma vacina, uma injeção, fazendo um exame físico, né, um prontuário sendo preenchido. E aqui. Aquele exame de rotina. Isso.
Gente, pelo adiantar da hora, eu acredito que é melhor a gente continuar essa discussão aqui na próxima aula, porque senão a gente não vai conseguir fechar o raciocínio, tá certo? Então a gente para nesse slide e continua na próxima sexta-feira, ok? Ok. Só Ok. temos 2 minutos e a gente não vai conseguir fechar a discussão, tá bom?